Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre os subgêneros de terror. Eu te amo 1.000 milhões. Isso é tão barro! E começando, nós vamos falar sobre o subgênero Teen, que atualmente está em alta, principalmente para quem está assistindo. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Como sabemos, o gênero tem jovens, muitas vezes em viagens ou férias de verão, inverno, sei lá o que for, e formaturas. Sempre tem uma festinha, né? Festinha, sexo e drogas envolvidas. E aí, no meio de toda aquela aventura, de toda aquela felicidade, aparece alguém do mal, seja um adulto, ou acontece um acidente, ou qualquer outra coisa do gênero que acabe com aquela alegria momentânea dos jovens. E assim começa a nossa saga do subgênero Teen. O próximo gênero é o sobrenatural, onde a gente onde ele é classificado, na verdade, por invocar algo desconhecido, seja ele bom ou ruim. Uma força que pode ser um espírito, um demônio ou qualquer algo relacionado a isso. Temos aí o Exorcista, Invocação do Mal, como filmes do gênero. Outro subgênero bastante importante no meio do terror, e assim, não é para qualquer um, são para pessoas muito fortes, porque tem muito sangue, tripas, órgãos sendo retirados, bastante morte e muito, mas muito, sangue. Então, esse é um gênero ainda considerado meio grosseiro em questão de filmes de terror. E nós temos Centopeia Humana para referência desse gênero. O nosso próximo subgênero é o slasher. Esse é bastante conhecido também, principalmente pela caracterização de ter um maníaco à solto. Pode ser assassino que foi solto da prisão, pode ser alguém que, um assassino que morreu e volta à vida. Acho que vocês pegam essa referência, né? Nós temos aí como exemplo o novo filme de Halloween, que é um exemplo bem fiel aí a esse subgênero. E esse subgênero ele teve bastante fama nos anos 90, ou seja, a minha época. O nosso próximo gênero é o Found Footage. Eu espero ter falado o nome certo. Ele é utilizado muito em filmes independentes e ultimamente ele entrou em hiato. Ele é um tipo de gênero de filme de baixo custo e um dos filmes de renome que a gente conhece com esse estilo é A Bruxa de Blair. Um outro tão conhecido é o Thriller, que ele gosta de passar uma sensação de tensão o filme todo. Misturado com suspense e mistério, ele traz a sensação de desconforto de quem está assistindo por aquela pressão toda do que vai acontecer, quem é que está ali. E um dos filmes bem famosos desse gênero é Psicose, principalmente aquela cena do banheiro clássica, onde a mulher tá tomando banho e você fica aquela tensão toda de tem alguém ali mesmo ou não, é coisa da mente dela. Fica para os próximos capítulos. Bom, e temos o trash, que é o subgênero de terror, que assim, eu acho que é o terror pra rir. Por exemplo, para quem não conhece, tem o Sharknado e o Sofá Assassino. Pelo nome você já tira. É um filme que para muitos, se soa como muito exagerado, principalmente com coisas irreais de acontecer. Além de que alguns gostam e outros não. Na verdade, esse talvez seja o gênero que eu menos goste, já que são coisas inanimadas, não inanimadas, mas com possibilidades anormais de morte, sangue, e bota sangue nisso também. Cenas muito loucas para um filme de terror. Então, esse daí também pode se dizer que também seja de baixo custo, porque ele envolve também alguns outros gêneros nesse estilo. E por último, e não menos importante, nós temos o terror psicológico, que em sua maioria são com os personagens principais e principalmente é uma imersão dentro do cérebro dessa pessoa, dentro do que ela vê, o medo dela. Então, você se sente
observando pelos olhos do personagem muitas vezes. E é um dos subgêneros mais usados no cinema, porque ele mistura quase todos os outros gêneros, mas focado num medo específico e não tão sobrenatural, mas que você consegue se identificar, talvez, com o personagem também, em cima desse desconforto. Temos o Iluminado, que é um clássico, e ele tem como gênero esse psicológico, assim como Corra e Us. Então me diga qual desses gêneros você mais curte e dê outras referências pra gente também de filmes relacionados a esses gêneros, que eu amo terror. E esse último também é um dos meus favoritos. Menos trash, gente. Não rolou. E a gente já tem podcast disponível falando sobre, dando algumas dicas sobre trash que a gente não gostou. Até o próximo vídeo.